Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, Igreja Metodista, não só aqui no Distrito de Nova Iguaçu, mas todos os distritos que estão nos acompanhando. Hoje nós estamos vivenciando mais um dia do nosso plano de leitura cronológica da Bíblia. Chegamos ao 29º dia, né? Estamos quase completando 30 dias de leitura, né? Avançamos bastante, já lemos Gênesis, Jó, e hoje nós estamos dando continuidade a Êxodo, que começou ontem. Hoje nós vamos estar lendo os capítulos 5, 6 e 7, ok? 5, 6 e 7. Você pode ir entrando aí, dando a paz do Senhor. Oi, Zezé, hoje foi a primeira, hein? O irmão Moacir, Deus abençoe. Sônia dos Anjos, a Senate, Margarete, Eliane, Ben Alcântara, Deus abençoe a todos e todas que estão aí entrando, né, nesse projeto. Gente, projeto não é uma coisa fácil, né, de se fazer, e é muito mais fácil até de se projetar do que se fazer, né? As pessoas fazem tantos projetos na vida, mas nem sempre elas cumprem o projeto. O nosso projeto é de ler a Bíblia toda em um ano, então precisa de determinação, perseverança. Não pare, mesmo que as coisas pareçam que não vai bem. Amém? Então, está aqui também conosco Virgínia do Amaral, Jorge Teixeira, Bete Oliveira, Isabel Silva, Regina Vieira, Valéria, Selma Afonso. Todos sejam bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Amém? Temos já 20 pessoas aqui conosco para a gente começar a nossa oração. Flávia Souza também está aqui conosco, Gibson, Pai Gibson, Valberli, Sônia Pimentel, Eugênia Alves, Alessandra Lemos, Aurilene, né? Amém. Sejam todos e todas bem-vindos em nome de Jesus, amém? Irmã Idalice entrou, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Gente, vamos dar início à nossa oração, né? Pri Rodrigues também entrou aqui, Ranúzia, Marivalda, Ari, Jorginete, Deus abençoe a todos e todas. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus, né? Hoje eu recebi notícia do SD, o pastor Mauro, né, que estava com seu filho internado há vários dias. Ele é especial, então estava tendo muitas convulsões, vencendo também uma pneumonia, com muita febre. E ontem à meia-noite nós aqui levantamos um clamor quando terminamos a live. E para a glória de Deus, gente, quando os médicos chegaram hoje para ver como ele estava, para passá-lo para o CTI, os seus exames deu suas taxas todas estáveis, tudo debaixo do controle. E hoje ele recebeu alta para casa, para casa. Lembra do que nós aprendemos ontem aqui no livro de Êxodo, né? O livro de Êxodo, ele fala que Deus ouve o clamor do seu povo que está em aflição e angústia, e Deus responde, ele vem pessoalmente ver o que está acontecendo. Olha aí, gente, né? Então, louvado seja o nome do Senhor, né? Estou muito feliz, né, com isso. Saudamos aqui também o Carlos de Lindenberg, Márcia Augusto, Mayra Souza, Geis Assunção, Márcia Augusto, ok, Evive de Gal. Gente, olha como Deus é maravilhoso. Você está aprendendo na palavra e Deus está fazendo você viver a palavra, amém? Esse livro tem muita coisa para nos ensinar, e a gente vai ver como que às vezes a gente toma decisões muito parecidas com o povo hebreu, né? Mas o povo hebreu estava no começo, conhecendo mais a Deus, né? Aprendendo mais. Nós temos a Bíblia, a história da igreja, temos a nossa história, hoje a comunicação, né, por todos os meios. Hoje a gente não tem por que retroceder, não temos por que deixar o Senhor, amém? Não temos, amados, porque nele está a nossa vitória, nele está a nossa força. E não abandone projetos de Deus, mesmo que você não esteja satisfeito nem compreendendo, entenda que tudo Deus está no controle, e cedo ou tarde você vai compreender esse agir de Deus, amém? Então vamos lá, gente. Eu aqui no meu computador já temos 50 pessoas, né, espectadores aqui,
né, já é suficiente para a gente começar a nossa live, amém? Então, vamos agradecer pela alta do Caio e vamos pedir a Deus que nos abençoe nessa leitura, amém? Raquel Félix, Rosani, Sueli Martins, Sheila Reis, Ana Cláudia, Ilza, sejam bem-vindos, amém? Patrícia Fernandes, oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela fidelidade desse grupo. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor mantenha o propósito e torne o propósito uma realidade espiritual na vida dos teus filhos e filhas, em conseguir fazer a leitura bíblica, Senhor, em um ano. Senhor, nós mesmos temos percebido que não há muito sacrifício, 3, 4 capítulos, porém a palavra, Senhor Deus, ela está fazendo morada do nosso coração e queremos continuar assim. Também recebe, meu Pai, a nossa gratidão pelo milagre que o Senhor operou na vida do Caio, que recebeu alta, Senhor, e já voltou para sua casa. Senhor, os médicos iam colocar no CTI, mas o Senhor ouviu o clamor do seu povo. O Senhor desceu até aquele hospital e o Senhor agiu em favor do Caio. Recebe a nossa gratidão, Senhor. Colocamos ele nas tuas mãos para que aquele que começou a boa obra possa completá-la. Obrigado, meu Deus, por tudo. E fica conosco aqui nessa leitura e que o teu Espírito nos direcione e o teu Espírito nos guie. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Então vamos lá? Né? Glória a nosso Deus maravilhoso. A Márcia Santos aqui, né, da Metodista em Pilar. Coisa boa, igreja maravilhosa, gente. Né? Irmã Joyce, a Débora também chegou aqui, Coronel Santana. Ok, Marivalda aqui conosco, Marivalda de Pilares, né? Pelo menos era no meu tempo, né? Que a gente muda de residência, né? De tantas coisas, mas de todas as maneiras estamos em Cristo, isso é maravilhoso, tá bom? Rosângela Monteiro, ok, vamos lá, gente. Capítulo de número 5. Aí você tem na sua Bíblia, Moisés e Arão falam com Faraó. É o mesmo título aqui, também da minha Bíblia, tá bom? Então vamos lá. Depois, Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Lembrando, gente, que naquela época Faraó se intitulava um deus. Ele era um rei, né? Mas ele se intitulava Deus, era como se fosse o Deus Sol. Então, querer falar que um Deus mandou ir era questionar a divindade de Faraó, né? Verso de número 3. E eles prosseguiram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Portanto, deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, para evitar que ele venha sobre nós com peste ou com espada. Então o rei do Egito disse: Moisés e Arão, por que estão afastando o povo das suas tarefas? Voltem ao trabalho. Faraó disse também: o povo da terra já é muito, e vocês ainda querem que eles descansem das suas tarefas? Verso 6. Naquele mesmo dia, Faraó deu uma ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante, não forneçam mais palha ao povo, para fazer tijolos como antes, que eles mesmos ajuntem para si palha, mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminuam a cota. Eles estão desocupados e por isso gritam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Imponham mais serviço a esses homens, para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Então os feitores do povo e seus capatazes foram e falaram ao povo: assim diz Faraó: não fornecerei mais palha para vocês. Vocês mesmos ajuntem palha onde a puderem achar, porque não haverá redução do trabalho de vocês. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito,
para ajuntar restolho em lugar de palha. Os feitores pressionavam dizendo: terminem o trabalho de vocês, a tarefa do dia, como quando havia palha. E os capatazes dos filhos de Israel, que os feitores de Faraó tinham posto sobre eles, foram açoitados. Os feitores perguntavam aos capatazes: por que não terminaram nem ontem nem hoje a tarefa de vocês, fazendo tijolos como antes? Antes eles tinham palha. Agora eles tinham que procurar a palha e fazer o tijolo. Quer dizer, era muito mais trabalho, né? Verso 15. Então os capatazes dos filhos de Israel foram se queixar a Faraó, dizendo: por que o Senhor trata assim estes seus servos? Já nos fornecem palha, já não nos fornecem palha, mas nos dizem: façam tijolos. Eis que estes seus servos são açoitados, porém o seu próprio povo é que tem a culpa. Mas Faraó respondeu: vocês são uns desocupados. Vocês estão desocupados e por isso dizem: vamos e sacrifiquemos ao Senhor. Voltem agora ao trabalho. Vocês não receberão palha, mas terão de produzir a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porque diziam a eles: não haverá redução na quantidade de tijolos na tarefa diária de vocês. Mas quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: que o Senhor olhe para vocês e os julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Já começaram a botar culpa em alguém. Amados, a gente quando vê problema, a gente não entende se há um mover de Deus ali, um aprendizado de Deus, a gente quer encontrar culpado. A gente bota a culpa na família, no marido, no patrão, no pastor, na igreja. Olha aí, não é diferente. Verso 22. Então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligistes este povo? Por que me enviaste? Pois desde que apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Olha só, né? Quando a gente encontra com pessoas maldizentes, imediatamente a nossa boca começa a maldizer também. A gente percebe aqui no versículo 22 do capítulo 5 o quanto Moisés está chateado. Ele está simplesmente questionando Deus e dizendo: você mandou me apresentar a Faraó, e agora Faraó está maltratando ainda mais o teu povo e tu não faz nada. Mas lembra quando Deus mandou ele ir a Faraó falar, e ele mesmo, Deus disse: eu endurecerei o coração de Faraó para não deixar ir? Porque há um aprendizado aqui, amados, né? Por exemplo, às vezes, né, a gente obedece a Deus esperando um certo resultado. Obedecemos a Deus sempre esperando alguma recompensa. E acontece ao contrário, quer dizer, não acontece aquilo que a gente esperava. Então a gente fica se perguntando: será que Deus cometeu um erro? Mas ele nunca erra. Então, simplesmente, amados, temos que aprender a esperar que Deus termine o que Ele está começando. Tudo tem seu tempo. Você não planta uma semente para amanhã imediatamente colher o seu fruto. Tudo tem o seu tempo, né? O seu tempo de se cumprir, né? E às vezes nós estamos vivendo esse tempo de se cumprir. Ainda não se cumpriu, mas vai cumprir. É nessa hora que a gente precisa aprender a esperar e a confiar em Deus. Amém? Vamos lá agora no capítulo de número 6. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixarei ir, e por mão poderosa os expulsará. Por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os expulsará da sua terra. Se você ouvisse isso da parte de Deus, você ia pensar o quê? Amanhã isso já vai estar acontecendo. Mas não foi assim. Mas essa palavra se cumpriu.
Então a gente tem que aprender a esperar o tempo de Deus. Então vamos lá, capítulo 6, né? Vamos dar continuidade agora no verso de número 2, que diz assim: Deus falou a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui conhecido. Ele foi conhecido como Deus Todo-Poderoso, né? O grande El Shaddai, né? Mas como o Senhor, ele ainda não havia sido conhecido pelos patriarcas. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, né? Não é Faraó que é o Senhor, né? É aquele todo-poderoso que Abraão, Isaque e Jacó conheceram, né? Que agora se apresenta como o Senhor, né? O Adonai, né? Ele é o Senhor, né? E aí ele diz assim: vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito. Eu os levarei para a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó. Darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. Então, o nosso Deus se apresenta, né, aqui, mostrando quem ele é e para que ele veio, né? Então, Deus, ele prometeu grandes coisas aos israelitas, né? Mas eles não conseguiam crer, gente, por causa do desespero, por causa dos trabalhos que só se agravavam e pioravam. E a gente, quando também se sente angustiado e oprimido de espírito, a gente também acaba não acreditando, né, nas promessas de Deus. No entanto, a gente precisa entender que, embora haja frustrações no meio do caminho e até o desânimo, nós precisamos e nós devemos optar por permanecer confiante no Senhor, confiante no poder e no amor de Deus e nas suas promessas, por mais sombrias que as circunstâncias possam parecer. Eu sou o Senhor. Foi isso que Deus disse. Verso 9 do capítulo 6. Desse modo, Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvidos a Moisés por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. O Senhor falou a Moisés dizendo: vá e diga a Faraó, rei do Egito, que deixe que os filhos de Israel saiam de sua terra. Moisés, porém, respondeu ao Senhor dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm dado ouvidos. Como, pois, ouvirá Faraó e não sei falar bem? Aquela velha desculpa lá do primeiro encontro, né? Tem um problema para falar. No entanto, o Senhor falou a Moisés e a Arão e lhe deu uma ordem para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito. Deveriam tirar os filhos de Israel da terra do Egito. Verso 14. São estes os chefes das famílias, os filhos de Rubem, o primogênito de Israel, que é Jacó, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. São estas as famílias de Rubem, os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoá e Saul, filho de uma cananeia. São estas as famílias de Simeão. São estes os nomes dados aos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate, Merari. E os anos de vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libnei, Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate, Anrão, Izar,
Hebron, Uziel, e os anos de vida de Coate foram 133 anos. Os filhos de Merari, Mali e Muzi, são estas as famílias de Levi segundo as suas gerações. Anrão tomou por mulher Joquebede, sua tia, e ela lhe deu à luz a Arão e Moisés. E os anos de vida de Arão foram 137. Os filhos de Israel, os filhos de Izar, Corá, Nefeg e Zicre, os filhos de Uziel, Misael, Eusafã e Citre. Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá, Assir, Eucana e Abisaf, são estas as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher para si uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu à luz a Finéias. São estes os chefes de suas casas segundo suas famílias. São estes, Arão e Moisés, os quais o Senhor disse: tirem os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Foram eles que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirar do Egito os filhos de Israel. São estes, Moisés e Arão. Então, aqui a história vai confirmando que, apesar de terem descendentes diretos de Jacó ou Israel, né, quem Deus determinou para ir falar com Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito foi Moisés e Arão. Verso 28 do capítulo 6. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, o Senhor disse a Moisés: eu sou o Senhor. Diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu digo a você. Porém, Moisés respondeu na presença do Senhor: eu não sei falar bem, como é que o Faraó vai me ouvir? Capítulo 7. Então o Senhor disse a Moisés: veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes havia ordenado, e assim fizeram. Moisés tinha 80 anos e Arão 83 quando falaram com o Faraó. O Senhor falou a Moisés e a Arão: quando o Faraó lhe disser, façam um milagre, você, Moisés, dirá a Arão: pegue o seu bordão e jogue-o diante de Faraó, e o bordão virará uma serpente. Então Moisés e Arão foram até Faraó, fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão jogou o seu bordão diante de Faraó e diante de seus oficiais, e ele virou uma serpente. Lembra um pedaço de madeira, gente, virou uma serpente. Então, verso 11. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores lá do Egito, claro. E eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois cada um deles jogou o seu bordão e eles viraram serpente. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. O bordão de Arão tinha virado uma serpente que comeu as serpentes que foram criadas dos bordões dos sábios do Egito. No entanto, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Verso 14. O Senhor disse a Moisés: o coração de Faraó está obstinado
Ele não quer deixar o povo ir. Vá falar com Faraó pela manhã. Ele sairá às águas e você estará à espera dele na beira do rio. Leve o bordão que virou serpente e diga a Faraó: o Senhor, Deus dos Hebreus, me enviou para dizer-lhe: deixe meu povo ir, para que me adore no deserto. Mas até agora você não quis ouvir. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na minha mão, ferirei as águas do rio e elas vão virar sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer, o rio vai cheirar mal e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. E o Senhor disse ainda a Moisés: diga a Arão que pegue o seu bordão e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre seus canais, sobre suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que virem sangue. E haverá sangue em toda a terra do Egito, tanto nas vasilhas de madeira como nas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio virou sangue. Os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor havia dito. Faraó virou-se e foi para casa, sem dar atenção ao que havia acontecido. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água para beber, pois da água do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Olha só, né, gente? Que coisa, né? Como que a gente percebe, né, que há um peso ali da mão de Deus. Deus está anunciando o que ele vai fazer e as pessoas não querem ouvir. E se a gente parar para pensar, gente, o mesmo acontece ainda hoje, né? Quantas pessoas, né, estão entendendo que os sinais hoje é para se cumprir o que Jesus anunciou, que é a volta do Senhor. E o Senhor falou que haveria catástrofes, né? Que haveria terremotos, maremotos, né? Que haveria todo tipo de manifestação nos poderes da natureza. E ainda avisou: quando vocês virem essas coisas, então está perto o fim. Mas as pessoas continuam sem ouvir, né? Sem ouvir. Nós estamos vivendo aí, né, um juízo de Deus com tantas chuvas por causa do que os homens fazem com a natureza. Está aí a destruição de parte da floresta amazônica, que interfere, né, no tempo, que interfere em toda a terra, né, de norte a sul. E a gente percebe que as pessoas continuam sem temer, né? Isso é assim mesmo, né? A gente imagina que diante de tanta tragédia como aconteceu agora, pessoas ainda estão debaixo de aguaceiro, né? E as pessoas estão falando de carnaval como se tudo tivesse bem, se tudo tivesse em festa, né? Que loucura a dureza do coração humano, né? Mas, amados, continue firme em conhecer ao Senhor, firme em buscar o seu Deus, e mesmo quando a luta se tornar acirrada, né, mesmo diante de sofrimento, de promessa, Deus vai fazer promessas, e aí você de repente vai falar assim: mas eu não estou vendo nada. Israel também não estava vendo nada, mas Deus estava totalmente no controle, Deus estava trabalhando. Quando Deus está em silêncio, Deus está trabalhando. Vai chegar a hora da tua vitória, como chegou a hora dessa vitória aqui. Amém? Nós finalizamos hoje o capítulo 7. Amanhã nós estaremos entrando para ler o 8, 9 e 10. Amém? E assim a gente vai fechando, né? Depois de amanhã a gente já fecha
o mês de janeiro, um mês lendo a Bíblia. Olha que legal, né? Deus é muito lindo, maravilhoso, está nos ajudando, né? Deus abençoe a sua vida, que tem se mostrado aí firme e fiel na leitura, tá bom, gente? Deus abençoe a cada um de vocês. Eu vi que a irmã Giselda entrou aqui, né? A Leila Delson também entrou, né? Deus abençoe e que a gente continue fiel, né, ao Senhor até o fim. Continue lendo a Bíblia. Alguém me falou hoje assim, pastor, eu leio aqui ouvindo a senhora e eu também depois faço a minha leitura, né? Eu tenho dificuldade, então ao ouvir facilita. Eu fico muito feliz de ouvir isso, porque essa era a intenção, né? A intenção era ajudar a você a ler a Bíblia. Que bom que você está conseguindo. Amém? Gente, Deus abençoe. Obrigado pela companhia. Bom descanso. Que a gente continue firme até o fim. Esse é o meu bordão quando a gente termina. Não desista. Fique firme, tá bom? Fique com Deus. A paz do Senhor, ó. Beijo para cada um de vocês. Deus abençoe. Amém?